Olá, como vão? Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Nesse vídeo, nós vamos estudar as posições relativas entre duas retas. Então vamos lá. Bem, então aqui... Posição relativa entre duas retas. Quais são as posições relativas entre duas retas? Bom, primeiro, o que nós precisamos entender é que ou elas se cruzam ou elas não se cruzam. Se elas não se cruzam, elas são chamadas de retas paralelas. E se elas se cruzam, elas são chamadas de retas concorrentes. Bem, só que se elas forem retas paralelas, elas também poderão ser classificadas como paralelas coincidentes ou paralelas distintas. Bem, então vamos tentar entender aqui, ó. Retas paralelas coincidentes, como o próprio nome já diz, são aquelas retas paralelas que coincidem. Então aqui, ó, vamos imaginar duas retas R e S que são paralelas e que coincidem. Aqui, pessoal, reparem que é importante a gente entender esse desenho que eu acabei de fazer. Como nós estamos trabalhando no plano, não dá para nós representarmos uma reta que coincide com outra. Então aqui eu estou representando que a amarela está em cima da reta vermelha, mas na verdade não significa que as retas paralelas coincidentes uma está em cima da outra. Na verdade, elas estão passando pelos mesmos pontos. Tudo bem? E as paralelas distintas, como o próprio nome já diz, então aqui nós temos aqui uma reta, vamos melhorar isso, uma reta paralela, aqui, por exemplo, uma reta R e uma paralela AR, aqui uma paralela S e uma paralela S, por exemplo, uma reta R, paralela S, só que aqui são paralelas, mas elas são distintas, ou seja, elas passam por pontos diferentes. Tudo bem? As retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam. Bem, só que quando elas se cruzam, elas podem formar quaisquer ângulos entre elas. E aí, pessoal, então ela pode formar um ângulo qualquer ou elas podem formar um ângulo especial. E aí elas serão... E esse ângulo especial é o ângulo reto. E aí elas serão perpendiculares. Então aqui, ó, vamos fazer uma representação aqui, ó, formando um ângulo θ qualquer, e aqui quando elas forem perpendiculares. Bem, quando nós temos os desenhos prontos, eu consigo verificar se são paralelas ou não, se são coincidentes ou não, e assim por diante. Mas e quando nós temos apenas as equações? Bem, então, pessoal, vamos imaginar que uma reta R tem a equação do tipo y igual a um m da reta R vezes x, mais um coeficiente linear da reta R. E uma reta S tem a equação do tipo ms vezes x mais um L da reta S. E aí o que nós vamos fazer para verificar se são concorrentes ou não, se são paralelas distintas ou paralelas coincidentes, nós precisamos comparar os dois coeficientes, tanto o angular quanto o linear. Bem, então vamos começar aqui verificando quando as retas são paralelas. Então vamos representar aqui um sistema cartesiano, x e y, considerando duas retas RS, aqui R e S. A reta R forma um ângulo θr com o eixo x e a reta S forma um ângulo θs com o eixo x. Bem, se R é paralelo a S, nós temos que θr é igual a θs. Tudo bem? Então, se elas são paralelas, as inclinações que elas têm em relação ao eixo das abscissas é o mesmo. Bom,
θr igual a θs. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou jogar a função tangente dos dois lados da igualdade. Reparem, pessoal, que se os ângulos são iguais, as suas tangentes também serão iguais. Mas a questão é, por que eu joguei justamente a tangente e não o seno e o cosseno? Que eu também poderia. Se os ângulos são iguais, os senos são iguais. Mas não, eu joguei justamente a tangente. E eu fiz isso por quê? Porque a tangente desse ângulo é justamente o coeficiente angular da reta. Então aqui, na verdade, pessoal, a tangente de θr é o coeficiente angular da reta R. E a tangente de θs é o coeficiente angular da reta S. Então, pessoal, nós poderemos verificar que quando as retas são paralelas, os seus coeficientes angulares são iguais. Portanto, se as retas forem concorrentes, os seus coeficientes angulares serão diferentes. Então, a partir dos coeficientes angulares, eu consigo verificar se as retas são paralelas ou concorrentes. Bem, mas agora nós precisamos verificar que se as retas forem paralelas, ou elas são coincidentes ou elas são distintas. E para isso, nós precisamos olhar para os coeficientes lineares. E aí, pessoal, se as retas forem coincidentes, o que vocês acham que deve acontecer com os coeficientes lineares? Isso mesmo, eles devem ser iguais. Então, quando as retas forem paralelas coincidentes, os coeficientes lineares serão iguais. E quando elas forem paralelas distintas, os coeficientes lineares serão diferentes. Agora, e quando as retas forem concorrentes? Bom, já sabemos que os coeficientes angulares são diferentes. Mas para descobrir se elas formam ou não um ângulo reto, se elas são perpendiculares ou não. Bem, então vamos ver o que vai acontecer aqui nessa outra tela. Então vamos representar um sistema cartesiano aqui. Aqui o eixo Y, aqui o eixo X. Vamos representar aqui uma reta R, aqui uma reta S, e vamos considerar que são perpendiculares entre si. Aqui será o θr, o ângulo que a reta forma com o eixo X, e aqui será o θs, que é o ângulo que a reta S forma com o ângulo X também. Bem, vamos analisar esse triângulo retângulo aqui. E eu vou atribuir valores para este cateto, vou chamar aqui de A. E para este cateto eu vou chamar aqui de B. Bem, a tangente do θr, tangente de θr é cateto oposto sobre cateto adjacente, portanto B sobre A. A tangente de θs, como que a gente poderia determinar? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos supor que esse ângulo aqui seja alfa. Alfa mais θs é 180 graus. Portanto, esses ângulos são suplementares. E aí, pessoal, a gente vai precisar lembrar de uma coisinha lá da trigonometria. A gente vai ter que lembrar o seguinte, pessoal. Aqui vamos representar o círculo trigonométrico e o eixo das tangentes aqui. O que acontecia quando nós analisávamos a tangente de dois ângulos suplementares? Então aqui, ó, se aqui for alfa, aqui será 180 menos alfa. Bem, nós verificamos que a tangente de alfa e a tangente
de 180 menos alfa, eles são em módulo iguais, só que a tangente de 180 menos alfa é menos a tangente de alfa. Então, em módulo, eles são iguais, mas a tangente do suplementar de alfa é menos a tangente de alfa. Então, a tangente de alfa, nesse nosso triângulo retângulo aqui, é A sobre B. Se a tangente de alfa é A sobre B, a tangente de 180 menos alfa, que é a tangente de θs, será menos A sobre B. Bem, vamos comparar aqui, pessoal. Tangente de θr é o MR, é B sobre A. A tangente de θs é o MS, que é menos A sobre B. Vamos mudar de tela aqui, ó. O coeficiente angular da reta R, então aqui, ó, R é igual a B sobre A. Então, MR é igual a B sobre A. E o coeficiente angular da reta S, vejam, da reta S é menos A sobre B. Menos A sobre B. Bem, se eu fizer o produto de MR vezes MS, nós teremos B sobre A vezes menos A sobre B. E, pessoal, reparem, eu consigo simplificar B com B, o A com A, só que vai sobrar o que daqui? Menos 1. Então, nós poderemos concluir que MR vezes MS é igual a menos 1. É igual a menos 1. Só que reparem, a situação que nós verificando era quando as retas elas eram perpendiculares. Então, pessoal, nós poderemos concluir que quando as retas são concorrentes e são perpendiculares, o produto dos coeficientes angular é igual a menos 1. E se o produto dos coeficientes angulares for diferente de menos 1, é porque ele vai formar um ângulo qualquer, que não é o de 90 graus. Tudo bem? Bem, pessoal, por enquanto é isso. Se gostou, curta o nosso vídeo e ajude a compartilhar. Um abraço e até a próxima.